próxima semana, quinta-feira, assinalam-se os 20 anos da queda da ponte de Entre os Rios. Ontem mostrámos aqui como a tragédia continua a ser uma ferida bem forte e viva entre as famílias das vítimas. Hoje olhamos para toda uma comunidade que continua de luto pelas 59 pessoas que morreram nesta tragédia. Aqui na Raiva, dizer a mim o que foi o ano 2001 foi-me logo em tremuras interiores. Foi um ano de uma vivência diferente. Vivência que foi de dor, de lágrimas, de gritos, muitos gritos. Porque uma tragédia aconteceu. Raiva, a freguesia que perdia a pacatez. Raiva, o sentimento de fúria, incompreensão. Um autocarro. O autocarro que caiu. A ponte que caiu. Bem. Não há lugar para palavras, há lugar para silêncio e para dizer: oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. A alturas tantas já se começa a dizer que o autocarro foi aquele em que ia, pois claro, e o marido, fulana, e o marido, o filho, nora, netos, autocarro em que ia, Conheci-os a todos, conheci. O padre José Ribeiro da Mota regressa ao sítio dos princípios e das despedidas. Não vinha cá há quase 20 anos, mas nem isso chegou para apagar a imagem de multidões comovidas. O padre está proibido de chorar, mas às vezes chora. Aquilo que nós reclamávamos foi a morte deles. A primeira coisa que senti foi as lágrimas que vieram aos olhos, porque isto realmente era uma situação que me preocupava desde que assumi a presidência da Câmara. Eu acho que ninguém teve noção da tragédia até o dia começar a nascer. Há uma senhora aqui próxima que diz: "O Sr. Presidente, não avance mais porque não tem mais tabuleiro." Eu não queria acreditar. Perdeu-se a noção de tempo. Os minutos confundiram-se vezes demais com as horas. Muitas das expectativas não passaram disso mesmo. A única coisa que eu acho que ficará por esclarecer no resgate dos corpos que não apareceram é se efetivamente entre a primeira e a segunda operação do autocarro não terá havido ali um libertar de corpos do autocarro que terão ido pelo rio abaixo. Foi realmente um balde de água fria que todos nós tivemos, porque contávamos que no autocarro tivessem muitas pessoas ainda.
quando se vê uma criança, um bebé, de poucos meses, sair ao colo da mãe dentro do autocarro, são imagens que nós nunca mais, eu pessoalmente nunca mais vou esquecer, assim como o próprio funeral. No dia 5 eu apresentei-me lá com a minha máquina, porque na altura era um dos únicos profissionais aqui em Castelo de Paiva. Quis que alguma coisa ficasse para a história, para as pessoas mais vindouras saber o que é que foi a tragédia de Tio Ruiz. Nenhum professor estava minimamente preparado para tal situação, nenhum. Eu nem consigo já sequer até refletir o que foi este recreio aqui, este espaço de choro, de gritos, de interrogações, de perguntas, de abraços, de agarrar um, agarrar outro para questionar, um clima extremamente pesado. O que é que a gente dizia? Aquelas crianças que tinham perdido avós e primos imensos. Havia crianças que tinham perdido mesmo muitas pessoas. Porquê é que escreveu os nomes de 3 meninos no quadro? Porque era de facto tão estranho, tão difícil aceitar que tinha acontecido uma coisa daquelas, que eu escrevi o nome das crianças e depois não conseguia apagar o quadro. Parece que eu não queria aceitar, e ao apagar o quadro seria aceitar que aquelas crianças desapareceram. E isso, eu não conseguia fazer isso. E a história da tragédia também se há de voltar a contar no futuro, com pedaços de uma lembrança que não deixou de ser nítida. Guardo a imagem de uma menina que tinha perdido várias pessoas, e cada vez que alguém se aproximava, e então quando vinha uma televisão, cantava, saltava, brincava. Aquela era uma capa que aquela criança tinha arranjado para se defender da situação que estava a viver aqui na escola, porque depois todos os coleguinhas lhe perguntavam coisas, e daquilo que tinha em casa. Que a Castelo de Paiva cresceu com isto e aprendeu? Sabe que eu nem sei responder a essa questão. Isto é quase como no momento atual, o que é que vamos aprender com a pandemia? Tem tantas reservas, acho que não vamos aprender nada, pelo contrário, acho que vamos ficar mais egoístas. Por um lado, no início vem o melhor de nós, a solidariedade e tudo isso, mas depois vem assim um bocadinho aquele bocadinho mauzinho que todos nós temos lá naquela parte do cérebro, que ainda bem que não funciona toda, não é? E isso também se verificou. E como sempre, ao domingo, no Telejornal, o comentário da semana, hoje com João Soares e Miguel Poiás Maduro. Boa noite aos dois, bem-vindos. Inevitável, 2 temas a dominar a semana: novo estado de emergência e as justificações do Governo e do Presidente, as restrições de circulação pelo menos até à Páscoa, e ainda Carlos Moedas com uma escolha do PSD para as autárquicas de Lisboa. Proponho então começarmos, talvez, João Soares, pelo estado de emergência. As regras vão ser as mesmas. Pergunto se estamos a pecar por excesso ou não, ou é melhor assim? Eu pessoalmente penso que não estamos a pecar por excesso. Eu acho que nós aprendemos com as lições de alguns erros que cometemos, e cometemos todos, não foi só o Governo nem o Presidente da República, fomos todos nós portugueses, e estamos a tirar as lições de uma forma que me parece particularmente capaz. Acho que era trágico ainda hoje. Eu tenho estado confinado numa zona próxima de Lisboa, e pessoas que vivem no campo estavam a dizer: não podemos morrer na praia, que é um exemplo curioso. Não vamos agora abrir
porque nós, de facto, nós portugueses somos um povo fantástico. Eu tenho imenso orgulho em ser português, mas temos oscilações de humor que vão do otimismo mais espantoso ao pessimismo, às vezes também mais dramático. E estamos outra vez com muita gente a querer dizer, mas devíamos desconfinar já. Se calhar mas por toda a razões gente tem opinião económicas sobre e sociais. Mas as razões económicas também não há indicadores, os indicadores nem têm sido particularmente negativos. Eu acho aliás, que o quadro que o Miguel Paz Maduro vai trazer sobre a situação em que estamos do ponto de vista económico e o ranking do nosso PIB também não é um quadro particularmente negativo, e nós tivemos bons indicadores no final do ano passado, provavelmente porque desconfinámos, e as compras de Natal também tiveram algum significado nesse plano. Agora seria, sinceramente, acho que seria um grande disparate abrirmos tudo e arriscarmos a voltar à situação em que estivemos. E depois há sempre que encontrar botes expiatórios. Isso é que me parece que estamos vacinados. Ainda não temos as vacinas para toda a gente, para garantir a imunidade, mas do ponto de vista psicológico é importante estarmos vacinados. Miguel, a mesma pergunta e ao mesmo tempo a sintonia entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, ou seja, o Presidente várias vezes a falar em prudência e a dizer há solidariedade institucional. Frisou várias vezes. Não, eu acho que acho que o Presidente da República tem se colocado numa posição de maior exigência, no sentido de pretender que haja um plano estruturado, claro, progressivo de desconfinamento antes de se abrir essa hipótese. Eu acho que isso é natural e é a função do Presidente da República, é precisamente a de exigir essa evidência científica e esses dados suficientes para se poder tomar uma decisão com essa responsabilidade e com as consequências, porque realmente nós já vimos que o que aconteceu depois de Natal, se desconfinamos cedo demais e de forma desregulada demais. Eu acho que também nós não podemos falar só de estar confinado ou desconfinados. Nós temos de conseguir saber gerir um desconfinamento progressivo. E isso tem de ser bem preparado. Eu não estou em condições de saber se este é já o momento certo para desconfinar, nem o ritmo a que isso deve ser feito e as atividades que devem ser primeiro desconfinadas. Aquilo que eu sei é que isso tem de ter por base um processo científico muito sustentado. E aí há uma boa notícia, eu acho que o Governo chegou tarde a isso, mas é melhor tarde do que nunca, com a criação finalmente de uma comissão de peritos permanente que acompanha esta questão e que vai aparentemente preparar as recomendações científicas. Até aqui o que nós tínhamos era no fundo umas conferências públicas e isso não é usar mas ciência... Mas o plano tarda, Miguel. O plano já deveria ser conhecido. Vários outros países já sabem o plano, pelo menos, sim, mas, com os parâmetros. Há vários países que já apresentaram, alguns deles, aconselho, por exemplo, as pessoas a verem o do Reino Unido, que é exemplar desse e que já teve consequências, até económicas. Sim, mas também temos de ter em conta que esses países estavam com números mais baixos do que nós. Nós só agora... Portanto, eu não acho estranho não termos ainda o plano. Na medida em que, realmente, a evidência científica e essa comissão que finalmente estará a acompanhar em permanência, e isso é que me parece bom uso da ciência, permita e determine que não é ainda o momento de começar a desconfinar. E quando for sim, teremos de apresentar um plano e ser muito transparentes, muito claros nessa comunicação e também criar mecanismos de acompanhamento do processo de desconfinamento que permitam que ele tenha sucesso, como, por exemplo, alargar muito mais a testagem. Se abrirmos as escolas, provavelmente devemos ter testagem muito mais regular e muito mais frequente nas escolas. João Soares, o plano já deveria ter sido conhecido ou não? 11 de março, sim, e já agora se concorda que deve começar pelas escolas e os mais pequenos por aí fora? Eu não tenho condições, em termos de informação e de qualificação profissional ou científica, para me poder pronunciar sobre se deve começar pelas escolas ou não. Acho que o fecho das escolas representou a viragem que nós precisávamos quando confinámos da última vez. Isso para mim não tenho a menor dúvida, porque eu tenho filhos na escola. Mas muitos se opunham, dizendo que não, claro, que nas escolas era impossível. Teremos sempre muita gente a opor-se, seja qual for a solução que se adote. Eu acho que uma das coisas positivas nisto, para além da sintonia entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, foi o facto de ambos terem revelado com clareza que não tinham nenhum temor quanto às reações da opinião pública. E nesse plano, acho que há algumas concessões excessivas que eventualmente se possam ter feito no Natal, também teve que ver com o temor da reação da opinião pública. E aí também os partidos da oposição não desempenharam o papel que deviam ter desempenhado. Podiam ter dito, nós estamos de acordo, não abram para o Natal. O próprio líder do principal partido da oposição já reconheceu que não teve na altura a audácia de dizer não abram para o Natal.
E isso é muito importante. Agora, ninguém está em condições, e ao contrário disso, o Miguel Paz Maduro, por cuja opinião eu tenho respeito, eu acho que não há evidência científica neste plano. Não tem havido praticamente em lado nenhum, mesmo em relação à questão das vacinas. Quer dizer, ainda hoje há uma controvérsia grande, há vacinas que eram consideradas como não indicadas para as pessoas que tinham mais de 60 anos e hoje já se reconhece que, e ainda não vi nenhuma opinião capaz que me satisfizesse do ponto de vista dos média, por exemplo, sobre a vacina russa ou sobre a vacina chinesa. E há países onde elas foram adotadas. E, portanto, isto tem que ir a pouco e pouco. Agora, nós somos um país, de facto, e entre as nossas grandes qualidades, somos um país que é muito pouco capaz do meio termo e de algum equilíbrio. Somos um país que se apaixona por tudo, no plano negativo e também no plano positivo. E isso... Já agora, Miguel, penso que estão relacionados, talvez a frase... A minha frase tem precisamente a ver com isto. Eu realmente há um aspecto que eu acho que houve uma mudança e que é importante, que é, não parece haver uma gestão tão política da pandemia, no sentido de estar a reagir permanentemente àquilo que a opinião pública pretende e haver maior capacidade de resistência a isso. Mas, por outro lado, nós temos de ter em conta... Mas vamos à frase que as boas, estamos a vê-la já. exatamente. A frase é do Einstein, quando lhe perguntaram uma vez numa conferência de imprensa como é que ele explicava que a humanidade tivesse conseguido descobrir a estrutura do átomo, mas não criar os meios políticos que evitassem que o átomo pudesse vir a destruir a humanidade. E ele disse: isso é porque a política é bem mais difícil do que a física. E isto tem a ver precisamente com essa capacidade de, por um lado, as decisões que têm de ser tomadas são decisões que têm de ser assentes na ciência, mas há escolhas, ponderações de interesse entre a educação, a proteção da saúde e a capacidade de resistir a essa pressão. Isso é política e isso tem de ser responsabilidade do setor político. Vamos ao tema autárquicas. João Soares, é um privilégio estar a falar da autarquia de Lisboa com um candidato que toda a gente queria que fosse, acabou por não ser, e um ex-presidente da Câmara de Lisboa. Bom, dito isto... Não, eu acho que o candidato que toda a gente do meu partido queria que fosse é o candidato que vai ser. Muito bem, então Carlos Moedas é o candidato do PSD. João Soares, é uma aposta forte e alguém que o PS deve olhar com respeito? Eu respondo, mas permita-me uma ironia. Eu estava à espera de um candidato mais maduro. Não sei o candidato maduro que toda a gente estava à espera. E, portanto, eu penso que o líder do PSD conseguiu aquilo que ele espera, que seja um jackpot e que lhe saiam muitas moedas. É um candidato indiscutivelmente forte, porque é um candidato com um currículo profissional e com um currículo público importante. Enfim, vamos ver agora como é que isso se transforma. Ser autarca é uma coisa um pouco diferente de ter responsabilidades políticas ao nível do governo. Mas é substancialmente diferente, não é uma pequena diferença. E implica também uma capacidade de relacionamento com as pessoas que não existe, e em Lisboa, que não existe em mais lado nenhum. É uma profissão que se exerce num quadro de 24 horas sobre 24, 7 por 7 na semana. É uma coisa absolutamente fascinante. Não há nada mais interessante do que ser autarca numa grande cidade como Lisboa, mas vamos ver como é que ele tem um currículo académico, etc., tem uma experiência, foi um comissário europeu, e eu acho que isso também qualifica aquilo que tem sido o percurso do presidente atual, que é o Fernando Medina, porque eu tenho uma profundíssima admiração, porque além de tudo mais tem uma imensa vantagem. Mas pode ser uma ameaça.